Gente, tudo bem? Eu sou Eunice Prim. Vamos continuar a leitura de Sua Realidade Imortal. Nós estamos no capítulo 7, a versão de puxado do Evangelho de Tomé. E nós perguntamos na última leitura, falamos que a gente ia falar hoje dos evangelhos principais e que não foram colocados, na Bíblia. Então, aqui a gente começa a falar. O primeiro foi Estevão. Ele foi um dos primeiros líderes da igreja e um dos escribas das palavras do mestre. Embora os mais conservadores tenham ido para o lado do irmão de Jota, Tiago, o justo, os seguidores mais místicos, e Jota com certeza era místico, tendiam a querer estar com um de 3 professores. Eu era um deles. Estevão era igual a mim como professor e ele tinha um ótimo evangelho, embora não o chamássemos de evangelhos naquela época. Ele era muito conhecido porque teve muitos seguidores em muitos dos lugares que Jota visitou. Ele tinha a interpretação correta de Jota e foi uma grande influência nos anos depois da crucificação. Mas, na época em que o Novo Testamento foi escrito e revisado pela Igreja através dos séculos, o lugar de Estevão no esquema geral das coisas foi bastante reduzido. Sim, ele é citado no Novo Testamento. Existe até um vislumbre de que grande professor ele foi no livro dos Atos, capítulos 6 e 7. Mas o tamanho do espaço dado a ele não faz justiça ao papel que ele desempenhou. Ainda assim, vou lhe dar uma breve citação dos Atos, que é um registro bastante preciso da morte de Estevão. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ele continuou descrevendo como eles mataram por suas palavras blasfemas, de forma incrível. Saulo, que depois seria chamado de São Paulo, estava lá, e como o próprio livro de Atos coloca, e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Lembre-se, Saulo perseguiu os cristãos até sua culpa levar a melhor sobre ele. E também, o acontecimento descrito ocorreu 20 anos depois da crucificação, e Saulo ainda não tinha assumido a causa de Jota, que ele, afinal, converteu em uma teologia. Estevão tinha uma grande habilidade para comunicar a mensagem de Jota às pessoas, mas na época em que o cristianismo estava estabelecido como uma religião organizada, ele tornou-se um conjunto de crenças, em vez de uma nova maneira de olhar para o mundo e para tudo nele. E por visão do mundo, quero dizer, visão espiritual. O ensinamento de Jota sobre a visão é que olhemos além do mundo, para a realidade. Essa era a mensagem de Estevão também, e a igreja não tinha utilidade para ela. Olha só, gente, o ensinamento de Jota sobre a visão é que olhemos além do mundo para a realidade. De todos os grandes professores que foram deixados de fora ou revisados pela história, nenhum foi maior do que Maria Madalena. Nós deixamos claro durante a primeira série de visitas que Maria não foi a prostituta que Jota salvou de ser apedrejada até a morte. E nós repetimos isso durante esta série porque é óbvio que algumas pessoas ainda não entenderam. Maria era a esposa de Jota. Os rabinos judeus não eram solteiros, mas Jota tratava Maria como igual e nunca vimos qualquer razão para pensar que ela não fosse. Por causa disso, havia um pouco de ciúmes. Assim é o mundo, e os discípulos eram humanos, embora Maria fosse iluminada. Como Tomé, o Evangelho de Maria não é perfeito. Ele foi modificado através dos séculos, mas você ainda pode ter um vislumbre de Jota e de Maria. Maria Madalena talvez tenha sido a mais clara entre os professores da mensagem de Jota, possivelmente porque ela o compreendia muito bem em um nível pessoal. Era como se ela tivesse se tornado uma com ele. De forma interessante, muitos dos seguidores de Jota consistiam de mulheres. Mulheres não tinham permissão para se expressarem espiritualmente como os homens na cultura judaica de 2000 anos atrás. Mas Jota tratava a todos da mesma forma, e ficou claro para as mulheres que elas eram bem-vindas à sua presença. Isso se espalhou. As mulheres se tornaram uma parte muito importante do seu ministério. Elas eram os postos avançados, arranjando comida e abrigo nas casas de outras mulheres. Os homens só iam de lugar em lugar e, em geral, recebiam provisões.
Depois da crucificação, Maria sabia que J estava bem. Ela foi a primeira a vê-lo aparecer como um corpo mais tarde. É claro que o propósito disso era ensinar a irrealidade do corpo. Maria entendeu isso. Estevão, Tadeu e eu o fizemos até certo grau, mas não tão bem quanto Maria. Os outros discípulos realmente não compreenderam muito bem a lição, e alguns deles usaram isso como um motivo para glorificar J pessoalmente como um corpo ressuscitado. Maria era uma gloriosa professora da mensagem de J. Algumas vezes as pessoas simplesmente sentavam-se lá de boca aberta ouvindo-a. Assim aconteceu que uma grande porcentagem de pessoas que iam se reunir ao redor dela eram mulheres. As mulheres sempre têm sido mais avançadas espiritualmente do que os homens, em geral, porque tendem a ser mais maduras. Isso não significa que não existam homens tão avançados ou mais avançados. Só não existem tantos deles quanto mulheres. Na cultura daquela época, as mulheres ficavam felizes por ouvirem Maria em vez das mesmas velhas ideias que vinham recebendo, aparentemente desde sempre. Olha só, gente, o quadrinho que tem aqui separado. Maria era uma gloriosa professora da mensagem de J. Continuando, não vou entrar nos ensinamentos de Maria, que eram os de J, ou em seu evangelho. Gostaria de me ater ao evangelho de Tomé, que foi o ponto alto da minha experiência pessoal. Há e haverá muitas pessoas falando sobre Maria. Entretanto, eu gostaria de corrigir uma interpretação errada. J e Maria não tiveram filhos. Mesmo que os tivessem tido, o conceito de uma suposta linha sanguínea seria totalmente sem significado para J. Ele erra o alvo completamente. E daí, se você encontrasse uma pessoa que tivesse herdado a genética de J? Todo o seu objetivo era ensinar a ausência de significado do corpo, não glorificá-lo. Se alguém fosse descendente dele, isso não lhe daria qualquer habilidade espiritual extra, da mesma forma que a maioria das crianças não tem as mesmas habilidades de seus pais. O foco sempre deveria estar em fazer suas próprias lições de perdão e ir para casa, não no nível da forma e do corpo, que não pode ser espiritualizado. As pessoas estão sempre procurando uma salvação indireta. Elas querem se tornar iluminadas por seguirem alguém iluminado e ter essa iluminação concedida a elas. Isso não funciona assim. Além disso, existem tantas pessoas lá fora se apresentando como algum tipo de mestre e dizendo que vão lhe ensinar a mestria, que é cômico. Se você atravessasse o pulso dessas pessoas como um prego, doeria pra caramba. J era mesmo um mestre, e ele não podia sentir dor, porque a mente sem culpa não pode sofrer. Em relação à linhagem sanguínea, ela não existe, e se houvesse, só colocaria a atenção das pessoas no lugar exato onde não deveria estar. E o Gary fala: legal, então, Maria, Estevão e Tomé, muito humilde. Parece um grupo e tanto. Vocês, caras, se davam bem? Só estou brincando. E a puxar, na verdade, nos dávamos sim. Sei que está brincando, porque desde a última visita da primeira série você tem tido algumas memórias de ter sido Tomé e da sua vida com J, certo? E o Gary responde: é isso aí, sócia. E a puxar, talvez possamos conversar um pouco sobre isso uma hora dessas, mas sei que você tem algo mais que gostaria de fazer agora. E o Gary responde: sim, não há como esconder nada de você. Gostaria de tentar fazer um pequeno experimento, porque tenho algo que gostaria de ler. Está relacionado com o curso e o Evangelho de Tomé. Tudo bem para você? E ela, a puxar: você está bagunçando minha cabeça, Gary. Brincadeira. Mas conte uma piada primeiro. Não deveríamos ir longe demais sem algo engraçado. Você faz as pessoas rirem em seus workshops, e isso é perfeito. A propósito, sua clareza quando ensina pessoalmente é impressionante também. E o Gary, a gente vai parar por aqui, porque ficam cenas para os próximos capítulos. E a gente vai continuar com o Gary. Talvez uma piadinha, quem sabe.